Capítulo 7 da Proteção Especial. Seção 1. Da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso e dos portadores de deficiência. Artigo 277. Cabe ao poder público, bem como à família, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, ao idoso e aos portadores de deficiências, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão. Parágrafo único. O direito à proteção especial, conforme a lei abrangerá, entre outros, os seguintes aspectos: 1. Garantia à criança e ao adolescente de conhecimento formal do ato infracional que lhe seja atribuído, de igualdade na relação processual, representação legal, acompanhamento psicológico e social e defesa técnico por profissionais habilitados. 2. Obrigação de empresas e instituições que recebam do Estado recursos financeiros para a realização de programas, projetos e atividades culturais, educacionais, de lazer e outros fins, de preverem o acesso e a participação de portadores de deficiências. Artigo 278. O poder público promoverá programas especiais admitindo a participação de entidades não governamentais e tendo como propósito: inciso 1. Assistência social e material às famílias de baixa renda, dos egressos de hospitais psiquiátricos do Estado, até sua reintegração na sociedade. Inciso 2. Concessão de incentivo às empresas para adequação de seus equipamentos, instalações e rotinas de trabalho aos portadores de deficiências. Inciso 3. Garantia às pessoas idosas de condições de vida apropriadas, frequência e participação em todos os equipamentos, serviços e programas culturais, educacionais, esportivos, recreativos e de lazer, defendendo sua dignidade e visando a sua integração à sociedade. Inciso 4. Integração social de portadores de deficiências mediante treinamento para o trabalho, convivência e facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos. Inciso 5. Criação e manutenção de serviços de prevenção, orientação, recebimento e encaminhamento de denúncias referentes à violência. Inciso 6. Instalação e manutenção de núcleos de atendimento especial e casas destinadas ao acolhimento provisório de crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiências e vítimas de violência, incluindo a criação de serviços jurídicos de apoio às vítimas, integrados a atendimento psicológico e social. Inciso 7. Nos internamentos de crianças com até 12 anos nos hospitais vinculados aos órgãos da administração direta ou indireta, é assegurada a permanência da mãe, também nas enfermarias, na forma da lei. Inciso 8. Prestação de orientação e informação sobre a sexualidade humana e conceitos básicos da instituição da família, sempre que possível, de forma integrada aos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio. Inciso 9. Criação e manutenção de serviços e programas de prevenção e orientação contra entorpecentes, álcool e drogas afim, bem como de encaminhamento de denúncias e atendimento especializado, referentes à criança, ao adolescente, ao adulto e ao idoso dependentes. Artigo 279. Os poderes públicos estadual e municipal assegurarão condições de prevenção de deficiências com prioridade para assistência pré-natal e à infância, bem como integração social de portadores de deficiências, mediante treinamento para o trabalho e para a convivência, mediante: inciso 1.
criação de centros profissionalizantes para treinamento, habilitação e reabilitação profissional de portadores de deficiências, oferecendo os meios adequados para esse fim, aos que não tenham condições de frequentar a rede regular de ensino. Inciso 2. Implantação de sistema Braille em estabelecimentos da rede oficial de ensino, em cidade polo regional, de forma a atender às necessidades educacionais e sociais dos portadores de deficiências. Parágrafo único. As empresas que adaptarem seus equipamentos para o trabalho dos portadores de deficiências poderão receber incentivos na forma da lei. Artigo 280. É assegurado na forma da lei aos portadores de deficiências e aos idosos acesso adequado aos logradouros e edifícios de uso público, bem como aos veículos de transporte coletivo urbano. Artigo 281. O Estado propiciará, por meio de financiamentos aos portadores de deficiência, a aquisição dos equipamentos que se destinam a uso pessoal e que permitam a correção, diminuição e superação de suas limitações, segundo condições a serem estabelecidas em lei. Seção 2. Dos índios. Artigo 282. O Estado fará respeitar os direitos, bens materiais, crenças, tradições e todas as demais garantias conferidas aos índios na Constituição Federal. Parágrafo 1º. Compete ao Ministério Público a defesa judicial dos direitos e interesses das populações indígenas, bem como intervir em todos os atos do processo em que os índios sejam partes. Parágrafo 2º. A Defensoria Pública prestará assistência jurídica aos índios do Estado, suas comunidades e organizações. Parágrafo 3º. O Estado protegerá as terras, as tradições, usos e costumes dos grupos indígenas, integrantes do patrimônio cultural ambiental estadual. Artigo 283. A lei disporá sobre formas de proteção do meio ambiente nas áreas contíguas às reservas e áreas tradicionalmente ocupadas por grupos indígenas, observado o disposto no artigo 231 da Constituição Federal. Título 8. Disposições Constitucionais Gerais. Artigo 284. O Estado comemorará anualmente, no período de 3 a 9 de julho, a Revolução Constitucionalista de 1932. Artigo 285. Fica assegurado a todos livre e amplo acesso às praias do litoral paulista. Parágrafo 1º. Sempre que, de qualquer forma, for impedido ou dificultado este acesso, o Ministério Público tomará imediata providência para a garantia desse direito. Parágrafo 2º. O Estado poderá utilizar-se da desapropriação para a abertura de acesso a que se refere o caput. Artigo 286. Fica assegurada a criação de creches nos presídios femininos e as mães presidiárias, a adequada assistência aos seus filhos durante o período de amamentação. Artigo 287. Fica declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 288. É assegurada a participação dos servidores públicos nos colegiados e diretorias dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais, de assistência médica e previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação, na forma da lei. Artigo 289. O Estado criará crédito educativo, por meio de suas entidades financeiras, para favorecer os estudantes de baixa renda, na forma que dispuser a lei. Artigo 290. Toda e qualquer pensão paga pelo Estado, a qualquer título, não poderá ser de valor inferior ao do salário mínimo vigente no país. Artigo 291. Todos terão o direito de, em caso de condenação criminal, obter das repartições policiais e judiciais competentes
após reabilitação, bem como no caso de inquéritos policiais arquivados, certidões e informações em folha corrida, sem menção aos antecedentes, salvo em caso de requisição judicial do Ministério Público ou para fins de concurso público. Parágrafo único. Observar-se-á o disposto nesse artigo quando o interesse for de terceiros. Artigo 292. O Poder Executivo elaborará plano de desenvolvimento orgânico e integrado com a participação dos municípios interessados, abrangendo toda a zona costeira do Estado. Artigo 293. Os municípios atendidos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo poderão criar e organizar seus serviços autônomos de água e esgoto. Parágrafo único declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal.